Ninguém te prepara para o que acontece quando você passa a viver sozinha de verdade. Não me refiro apenas à ausência física de alguém, mas ao momento em que o barulho externo diminui e o silêncio começa a ocupar os espaços que antes eram preenchidos por distrações, rotinas e presenças. No início existe até um certo alívio, uma sensação de autonomia, de liberdade recém-descoberta. Mas com o tempo, algo mais profundo começa a emergir. O silêncio deixa de ser apenas descanso e passa a se tornar um espelho. Um espelho que reflete emoções antigas, sentimentos mal resolvidos e perguntas que foram adiadas durante anos. Viver sozinha não dói porque falta alguém. Dói porque, pela primeira vez, não há mais para onde fugir de si mesma. O que surge nesse espaço não é fraqueza nem incapacidade emocional. É o contato direto com partes da história que foram empurradas para dentro, esperando o momento em que você estivesse forte o suficiente para olhar. Quando essa dor aparece, muitas pessoas acreditam que algo está errado agora, no presente. Mas essa é uma interpretação superficial. A situação atual raramente é a origem da dor. Ela é apenas o gatilho. O que dói hoje não nasceu hoje. O que você sente agora é uma dor antiga que encontrou condições para se manifestar. É por isso que ela parece desproporcional, intensa e, às vezes, confusa. A mente tenta explicar, racionalizar, encontrar uma causa imediata, mas não encontra respostas satisfatórias. Isso acontece porque essa dor não pertence apenas ao agora. Ela vem de um tempo em que você ainda não tinha recursos emocionais para compreender o que sentia. O presente apenas removeu as camadas que mantinham essa dor adormecida. Não é regressão, é revelação. Na psicologia profunda, chamamos esse fenômeno de dor secundária. Ela surge quando uma experiência atual toca a primeira ferida emocional da vida. Uma ferida existencial, formada nos primeiros vínculos, quando ainda não sabíamos nomear emoções, mas já sabíamos senti-las. É nesse período que aprendemos, silenciosamente, o que precisamos fazer para continuar sendo amados. Algumas pessoas aprendem que precisam se calar, outras que precisam agradar, outras que precisam ser fortes demais para não precisar de ninguém. Essas estratégias não são falhas, são formas de sobrevivência emocional. O problema é que aquilo que nos salvou na infância nos aprisiona na vida adulta. Viver sozinha não cria essa dor. Ela apenas retira os amortecedores que impediam que ela fosse sentida. Na infância, muitas vezes o amor veio condicionado, não necessariamente por maldade, mas por limitações emocionais de quem cuidava de nós. Aprendemos que sentir demais era incômodo, que expressar tristeza era exagero, que demonstrar necessidade poderia afastar. Então nos adaptamos, silenciamos partes inteiras de quem éramos para caber no vínculo. Essas partes não desaparecem. Elas ficam armazenadas no inconsciente, aguardando um momento de segurança para emergir. Quando o outro sai de cena, quando não há mais a quem se adaptar, essas partes retornam, não para causar dor, mas para finalmente serem reconhecidas. O sofrimento surge quando resistimos a esse retorno, acreditando que algo está errado conosco, em vez de perceber que algo está pedindo escuta. Carl Jung dizia que aquilo que não é conscientizado retorna como destino. Enquanto estamos em relacionamentos, o inconsciente encontra maneiras indiretas de se expressar, geralmente projetando no outro aquilo que não foi integrado internamente. Mas quando estamos sozinhas, essa rota de fuga se fecha. O inconsciente deixa de falar através de conflitos externos e começa a se manifestar internamente, através de sensações, memórias difusas, angústias sem nome. Isso não é punição. É um convite. Um convite para assumir responsabilidade emocional pela própria história. O inconsciente não quer nos destruir. Ele quer ser ouvido. Existe uma grande mentira que circula silenciosamente. A ideia de que viver sozinha é sinal de fracasso, rejeição ou incapacidade de manter vínculos. Essa narrativa gera vergonha, comparação e medo. Mas a verdade é outra. Viver sozinha é um território de confronto interno. Um espaço onde não é mais possível terceirizar o próprio vazio, nem anestesiar a própria dor através do outro. Nem todos estão prontos para isso.
permanecer consigo mesma exige coragem emocional. Exige abrir mão da fantasia de que alguém virá preencher aquilo que só pode ser integrado internamente. Não é solidão que dói, é o abandono interno que começa a ser percebido. Talvez você reconheça alguns sinais. Ansiedade quando o silêncio se prolonga, medo de não ser escolhida, sensação de vazio mesmo quando tudo parece em ordem, confusão entre amor e presença constante. Esses sinais não indicam fragilidade emocional. Eles apontam para vínculos primários onde algo essencial não pôde ser vivido, onde o amor veio misturado com ausência, imprevisibilidade ou exigência. O corpo lembra do que a mente tenta esquecer, e quando não há mais distrações, ele fala. Escutar esses sinais com honestidade é o início da maturidade emocional. A cura não acontece evitando a solidão, nem preenchendo o tempo com excessos. Ela acontece quando você se permite permanecer nesse espaço sem se abandonar novamente. Quando você deixa de lutar contra a dor e começa a escutá-la com curiosidade e compaixão. A dor, quando acolhida, se transforma. Ela deixa de ser um inimigo e passa a ser uma mensageira. Não para te definir, mas para te orientar. Integrar essa experiência é aprender a sustentar a própria presença, sem exigir de si mesma perfeição, força constante ou independência absoluta. Existe um ponto de virada silencioso, quase imperceptível, em que estar só deixa de significar abandono e passa a significar inteireza. Nesse ponto, você não precisa mais fugir de si para se sentir viva. A solidão deixa de ser um espaço de carência e se torna um espaço de encontro. Não um encontro confortável, mas verdadeiro. É nesse território que a maturidade psíquica começa a se formar. Não como ausência de dor, mas como capacidade de sustentá-la sem se fragmentar. Talvez a pergunta mais honesta não seja por que viver sozinha dói tanto, mas que parte da sua história está finalmente encontrando espaço para existir. O que dói agora pode ser exatamente o que precisava ser sentido há muito tempo. E quando essa dor é reconhecida, algo muda. Não de forma dramática nem imediata, mas profunda. O silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser linguagem, e você começa a perceber que não está sozinha. Está, pela primeira vez, verdadeiramente consigo. Estou com você nesse chamado.